Quando meu filho me enviou por engano uma mensagem de voz que era para a esposa dele, o que escutei fez meu sangue gelar nas veias. Ele falava sobre fazer tudo dar certo no dia seguinte e que eu não podia desconfiar do que ia acontecer com o dinheiro. Em menos de 24 horas, descobri que meu próprio filho estava envolvido com pessoas perigosas e que o plano deles me colocava no centro de uma situação que poderia destruir nossa família para sempre. O que fiz a seguir mudou tudo entre nós. A justiça precisava ser feita, mesmo que isso significasse confrontar o filho que eu criei. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Eram quase 10 horas da noite quando fechei o caixa da mercearia. Mais um dia de trabalho duro, contando moedas e organizando as notas amassadas que os clientes me pagavam. 60 anos nas costas e ainda ali, todos os dias, desde as 6 da manhã até a noite. Não era o futuro que sonhara quando jovem, mas era honesto. Era meu. O celular vibrou no balcão enquanto eu conferia os últimos números da planilha. Uma mensagem de áudio do Rafael, meu filho. Estranhei porque ele costumava mandar apenas mensagens escritas, sempre correndo, sempre ocupado com os negócios dele. Nos últimos meses, Rafael andava diferente, mais distante, mais nervoso. Disse que era estresse do trabalho novo. Apertei o play e ajustei o volume. A voz do meu filho soou baixa, quase sussurrando. Laura, amor, amanhã precisa dar tudo certo. O pai não pode desconfiar do que vai acontecer com o dinheiro. Você sabe como ele é desconfiado com essas coisas. Meu estômago despencou. A mensagem era para Laura, minha nora, não para mim. Rafael continuou. Se ele perguntar alguma coisa, você fala que é para quitar aquela dívida do apartamento, nada mais. E lembra do que conversamos sobre os documentos que ele vai precisar assinar. Tem que ser natural, sem pressa. A mensagem terminou com um "te amo", que soou forçado demais para ser verdadeiro. Fiquei ali parado, segurando o telefone como se ele fosse explodir. Que dinheiro era esse? Que documentos? Rafael estava planejando algo envolvendo meu nome sem me contar. Meu próprio filho. Tentei ligar para ele imediatamente, mas caiu direto na caixa postal. Liguei mais 3 vezes. Nada. Voltei para casa com as pernas bambas. Nossa casa simples no bairro Cidade Jardim, onde Rafael cresceu, onde Maria e eu construímos nossa família. Maria já dormia há 2 horas. Ela sempre dormia cedo por causa dos remédios para a pressão. Não quis acordá-la. Não ainda. Sentei na mesa da cozinha e ouvi a mensagem mais 5 vezes. Cada palavra do Rafael me cortava como navalha. O pai não pode desconfiar. Como se eu fosse um idiota que não entende nada da vida. Depois de 40 anos ralando para criar esse menino, dando o melhor que podia, ele me trata como um obstáculo. Peguei meu caderninho onde anoto tudo sobre o dinheiro da mercearia. Nos últimos 6 meses, Rafael começou a se interessar mais pelos meus negócios. Perguntava sobre o faturamento, sobre as economias, sobre os papéis da loja. Disse que queria me ajudar a organizar melhor as finanças. Na época, fiquei até orgulhoso. Meu filho, formado em administração, querendo cuidar do velho. Agora tudo fazia sentido. As perguntas, o interesse repentino, os conselhos sobre investimentos melhores para o dinheiro da loja. Rafael estava preparando o terreno para alguma coisa. Mas para quê? E com quem ele estava se envolvendo que precisava de tanto sigilo? A madrugada passou devagar. Fiquei ali na cozinha, tomando café atrás de café, tentando encaixar as peças. Rafael sempre foi um menino honesto. Travesso, mas honesto. O que tinha acontecido com ele? Que tipo de problema era tão grave que ele não podia confiar no próprio pai? Acordei com Maria me balançando o ombro. Carlos, são 8 horas. Você dormiu na mesa da cozinha de novo? Menti dizendo que tinha ficado fazendo contas da loja. Não queria preocupar ela antes de entender o que estava acontecendo. No banho, decidi que ia investigar por conta própria. Se Rafael estava tramando algo, eu precisava descobrir o que era antes de confrontá-lo. Conhecia meu filho melhor que ninguém. Quando ele era pequenininho e aprontava alguma,
Eu sempre descobria, observando os sinais. Abri a loja normalmente às 6h30, mas minha cabeça estava longe dos clientes. A cada pessoa que entrava eu pensava, será que meu filho está devendo para gente perigosa? Será que se meteu em jogo, droga, coisa pior? O Rafael que eu criei jamais faria isso. Mas as pessoas mudam. A vida endurece todo mundo. Liguei para ele às 9h. Atendeu no quarto toque, voz sonolenta. Oi, pai, tudo bem? Tentei soar normal. Tudo, filho. Você mandou uma mensagem ontem à noite, mas não consegui entender direito. Pode me ligar quando der? Houve uma pausa longa demais. Mensagem? Eu não mandei nenhuma mensagem ontem, pai. Minha suspeita se confirmou. Ele estava mentindo na minha cara. Ah, deve ter sido engano então. Como está a Laura? Outra pausa. Ela está bem. Trabalhando muito. Pai, eu preciso desligar. Falamos depois. Guardei o telefone no bolso e continuei atendendo os clientes, mas cada movimento meu era automático. Minha mente estava correndo. Rafael mentiu sobre a mensagem. Isso significa que ele sabe exatamente do que se trata e não quer que eu saiba. A coisa era mais séria do que eu imaginava. Na hora do almoço, fechei a loja e fui até o apartamento do Rafael. Não para confrontá-lo. Ele estava trabalhando, mas para falar com Laura. Se havia uma pessoa que podia me dar informações sem levantar suspeitas, era ela. Laura sempre gostou de mim. Sempre foi carinhosa. O prédio deles fica no setor Bueno, bem mais chique que nosso bairro. Apartamento de 2 quartos, financiado, que eles pagam há 3 anos. Sempre me perguntei como Rafael conseguia bancar aquilo com o salário dele, mas nunca quis interferir. Talvez devesse ter perguntado mais cedo. Bati na porta e Laura atendeu de roupão, cabelo bagunçado. Seu Carlos, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Ela parecia nervosa, mais nervosa do que deveria estar recebendo uma visita do sogro. Nada demais, filha. Estava passando por aqui e resolvi dar um oi. O Rafael não está, né? Não, ele saiu cedinho hoje. Falou que tinha umas reuniões importantes. Laura me convidou para entrar, mas ficou na porta da sala, sem se sentar. Comportamento estranho. Ela sempre me oferecia café, biscoito, sempre queria conversar sobre a família. Laura, posso te fazer uma pergunta? Ela engoliu seco. Claro, seu Carlos. Você e o Rafael estão com algum problema financeiro? Alguma dívida que eu possa ajudar? Os olhos dela encheram de lágrimas na mesma hora. Acertei na mosca. Por que pergunta isso? A voz dela tremeu. Porque sou pai dele, filha, e quando um filho está com problema, o pai sente. Laura se sentou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Seu Carlos, eu não posso falar sobre isso. O Rafael me fez prometer que não ia contar para ninguém. Sentei ao lado da Laura no sofá. Filha, se vocês estão com problema, esconder não vai resolver. Talvez eu possa ajudar. Ela continuava chorando baixinho, e eu sentia que estava chegando perto da verdade. É que não é só uma dívida comum, seu Carlos. O Rafael se envolveu com umas pessoas. Ela parou, como se tivesse falado demais. Que pessoas, Laura? Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Ele vai me matar se souber que contei. Laura olhou para a porta como se esperasse Rafael aparecer a qualquer momento. Começou há uns 6 meses. O Rafael conheceu um cara no bar que frequenta depois do trabalho. Um tal de Marcão. O cara parecia gente boa, bem vestido, carro bonito. Meu coração disparou. Já sabia que não ia gostar do resto da história. Continua, filha. Esse Marcão ofereceu um negócio pro Rafael. Uma coisa de empréstimo de dinheiro com juro alto. Ele disse que era só emprestar uma quantia e receber o dobro em 30 dias. Agiotagem. Meu filho tinha se metido com agiota. E aí? No começo deu certo. O Rafael emprestou R$ 5.000 e recebeu 10 mil em um mês. Aí ele emprestou 10 mil e recebeu 20 mil. Ficamos empolgados. Parecia fácil demais. Mas não era fácil. Não. Na terceira vez, o Marcão sumiu com o dinheiro do Rafael. R$ 25.000. Dinheiro que a gente tinha pegado emprestado no banco para comprar um carro novo. Laura limpou as lágrimas. Aí o Rafael foi atrás do cara e descobriu que ele não trabalha sozinho.
A situação estava pior do que eu imaginava. Descobriu como? O Marcão tem um chefe, um tal de Vanderlei. E esse Vanderlei disse que se o Rafael quer o dinheiro de volta, vai ter que trabalhar para eles. Trabalhar como, Laura? Minha voz saiu baixa, mas por dentro eu estava gritando. 40 anos criando esse menino para ele se meter com bandido. Eles querem que o Rafael convença pessoas conhecidas a investir no esquema deles, como uma pirâmide, sabe? Cada pessoa que o Rafael trouxer, eles pagam uma parte da dívida dele. Laura suspirou fundo. E como você é uma pessoa respeitada no bairro, tem a loja, tem dinheiro guardado. Agora entendi tudo. A mensagem, os documentos, o interesse repentino do Rafael pelos meus negócios. Ele estava sendo pressionado para me envolver no esquema dos agiotas. Meu próprio filho estava preparando uma armadilha para mim. Quanto ele deve para essa gente? 45 mil reais. Com os juros que eles cobram, aumenta todo mês. Laura se levantou e foi até a janela. Seu Carlos, o Rafael está desesperado. Esses homens não brincam. Eles já ameaçaram a gente. Ameaçaram. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Que tipo de ameaça? Disseram que se o Rafael não trouxer investidores novos até o final do mês, iam cobrar de outro jeito. E quando perguntamos que jeito, eles sorriram de um jeito que deu medo. Levantei do sofá e caminhei pela sala. O apartamento que sempre achei bonito agora parecia uma prisão. Laura, por que vocês não vieram falar comigo antes? 45 mil reais é muito dinheiro, mas não é o fim do mundo. Eu podia ter ajudado. O Rafael tem orgulho demais. Ele disse que ia resolver sozinho, que não queria decepcionar você de novo. De novo? Como assim de novo? Laura percebeu que tinha falado demais. Nada, seu Carlos. É que o Rafael sempre achou que você queria que ele fosse melhor do que realmente é. Saí do apartamento da Laura com a cabeça fervilhando. Durante todo o caminho de volta para a loja, fiquei pensando nas palavras dela. O Rafael sempre achou que você queria que ele fosse melhor do que realmente é. Que diabos isso significava? Sempre me orgulhei do meu filho. Rafael, formado em administração, casado, empregado. Melhor vida do que eu tive. Nunca pressionei ele para nada além de ser honesto e trabalhador. Onde foi que errei? Abri a loja e tentei me concentrar no trabalho. Mas cada cliente que entrava me lembrava de alguma coisa. O seu Joaquim, aposentado, sempre comentando sobre os investimentos milagrosos que apareciam por aí. A dona Neuza, viúva que perdeu todas as economias numa pirâmide financeira anos atrás. Era assim que funcionava. Gente simples, trabalhadora, que guardava dinheiro a vida toda, sendo enganada por espertalhões. E agora meu próprio filho estava do lado dos espertalhões. Às 5 da tarde, Rafael apareceu na loja. Oi, pai, como foi o dia? Ele tentava soar casual, mas eu notava o nervosismo. As mãos tremendo ligeiramente, o suor na testa apesar do dia fresco. Dia normal, filho. E o seu? Também normal. Pai, queria conversar uma coisa com você, sobre uns investimentos que apareceram. Lá vinha. Exatamente como Laura tinha avisado. Investimentos? Fingi interesse. Pai, uns conhecidos meus estão fazendo um negócio muito bom. Empréstimo com juro alto, mas garantido. Pensei que talvez você quisesse participar. Rafael falava olhando para o chão, incapaz de me encarar. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva pela tentativa de me enganar. Tristeza por ver meu filho nessa situação. Quanto precisa, Rafael? Rafael levantou a cabeça surpreso. Como assim, pai? Não me faça de idiota, filho. Sei de tudo. Tranquei a porta da loja e virei a placa para fechado. Vamos conversar direito. O rosto do Rafael ficou branco. Pai, eu não sei do que você está falando. 45 mil reais. Marcão, Vanderlei, pirâmide financeira. Quer que eu continue? A voz dele sumiu. A Laura contou? A Laura está desesperada, Rafael. Vocês dois estão metidos numa enrascada que pode acabar muito mal. Sentei na cadeira atrás do balcão e respirei fundo. Agora me conta tudo desde o começo. Sem mentira. Rafael desabou.
Literalmente se jogou numa cadeira e começou a chorar como quando era criança. Pai, eu estraguei tudo. Pensei que ia conseguir ganhar um dinheiro fácil e sair dessa vida apertada. Cansei de ver você ralar todo dia, de não poder te ajudar como eu queria. E achou que se metendo com um bandido ia me ajudar? Não eram bandidos no começo. Pareciam empresários normais. Quando percebi onde tinha me metido, já era tarde demais. Levantei e fui até Rafael. Coloquei a mão no ombro dele. Filho, você acha que eu ralo todo dia porque não tenho escolha? Eu trabalho porque gosto do que faço. Porque é honesto. Porque posso dormir com a consciência tranquila. Eu sei, pai, mas eu queria mais. Queria ter uma vida melhor. Dar uma vida melhor para a Laura, para os filhos que a gente quer ter. Rafael limpou o nariz na manga da camisa. E agora esses caras estão ameaçando a gente. Como ameaçando? Disseram que se eu não trouxer pelo menos 2 investidores até sexta-feira, vão cobrar de outro jeito. E quando perguntei que jeito, um deles mostrou uma arma. Arma. A palavra ficou suspensa no ar entre nós dois. Rafael, esses homens já vieram aqui na loja? Não, pai. Ainda não. Mas eles sabem onde você trabalha, onde a gente mora. Sabem tudo da nossa família. Senti um frio na espinha. E você estava disposto a me meter nessa para salvar sua pele? Rafael não conseguiu me olhar nos olhos. Eu não tinha escolha, pai. Eles disseram que se eu não convencesse você a investir, iam fazer alguma coisa com a Laura. Agora eu entendi a gravidade da situação. Não era só dinheiro. Era chantagem, ameaça, coação. Meu filho estava sendo usado como isca para pescar outros peixes. E eu era o peixe grande que eles queriam. Me explica direito como funcionaria esse investimento que você ia me propor. Rafael respirou fundo. Eles queriam que você investisse 50 mil reais. Disseram que em 3 meses você receberia 100 mil de volta. E depois? Depois nada. Eles iam sumir com o seu dinheiro, igual fizeram comigo. Mas a minha dívida seria quitada. Rafael estava suando frio. Pai, eu sei que é errado. Sei que é roubo. Mas eu não sabia mais o que fazer. Fiquei ali parado, processando tudo. Meu filho ia me roubar 50 mil reais para salvar a própria pele. Rafael, você tem ideia de quanto tempo eu levei para juntar 50 mil reais? Ele balançou a cabeça. 10 anos, filho. 10 anos acordando às 5 da manhã, trabalhando até às 10 da noite, economizando cada centavo. Minha voz tremeu. E você ia jogar tudo fora numa mentira. Pai, me perdoa. Eu estava desesperado. Rafael se levantou e tentou me abraçar, mas eu me afastei. Perdoar é uma coisa, confiar é outra. Pai, me ajuda. Por favor. Eu não sei mais o que fazer. Rafael estava chorando de novo. Mas agora eu via diferente. Não era mais meu menino pequeno com medo. Era um homem adulto que fez escolhas erradas e queria que eu arcasse com as consequências. Rafael, você me decepcionou profundamente. Não só pelo que fez, mas pelo que estava disposto a fazer comigo. Caminhei até a janela da loja. Mas você é meu filho. E pai não abandona filho, mesmo quando o filho merece ser abandonado. Então você vai me ajudar? Vou. Mas do meu jeito, não do jeito desses bandidos. Virei para ele. Primeiro, você vai me contar tudo sobre esses homens. Nomes, endereços, como eles funcionam. Tudo. Rafael hesitou. Pai, se eles descobrirem que contei... Se você não contar, filho, vai ser pior. Essas pessoas não param por aqui. Hoje é 50 mil comigo. Amanhã vão querer mais. E vão usar você para conseguir. Você tem razão. Rafael puxou uma cadeira. O Vanderlei tem um escritório no setor oeste. Ele diz que é uma financeira, mas todo mundo sabe que é agiotagem mesmo. Ele tem uns 5 ou 6 funcionários. E o Marcão? O Marcão é só um laranja. Ele fica nos bares procurando gente endividada ou ambiciosa. Oferece o negócio, traz para o Vanderlei e ganha uma comissão. Peguei um papel e comecei a anotar tudo. Eles têm esquema com polícia? Não sei, pai. Mas eles agem como se fossem protegidos. Rafael olhou pela janela. Pai, você não vai fazer nenhuma besteira, vai? Besteira é o que você fez, filho. Eu vou resolver isso como o homem resolve problema. Conversando.
Antes de fazer qualquer movimento, precisava conhecer melhor meu inimigo. Passei os próximos 2 dias observando, perguntando discretamente, juntando informações sobre Vanderlei e sua turma. O Zé do bar da esquina conhecia histórias. Seu Carlos, esse Vanderlei apareceu aqui no bairro faz uns 2 anos. Montou aquele escritório bonito, mas todo mundo sabe que é coisa suja. Já quebrou muita gente boa por aqui. A dona Francisca, que trabalha na lotérica, também tinha informações. Eles fazem empréstimo fácil, mas na hora de cobrar não tem conversa. O filho do seu Antônio se meteu com eles e teve que vender a casa. Cada história que eu ouvia era pior que a anterior. Vanderlei não era só agiota. Era um destruidor de famílias. Um parasita que se alimentava do desespero das pessoas. Na quarta-feira, fui até o tal escritório no setor oeste. Um prédio comercial comum, segundo andar, placa discreta. W&A Consultoria Financeira. Fiquei observando da rua, movimento constante. Pessoas entrando nervosas e saindo mais nervosas ainda. Vi quando Rafael chegou. Eram 2 da tarde. Ele entrou no prédio e ficou lá por 1 hora. Quando saiu, estava com uma cara péssima. Provavelmente tinham aumentado a pressão sobre ele. Segui Rafael à distância. Ele não foi para casa nem para o trabalho. Foi direto para um bar e pediu uma cerveja atrás da outra. Meu filho estava se afundando no álcool por causa do problema que não conseguia resolver. Entrei no bar e sentei 2 mesas atrás da dele. Rafael estava falando no celular. Laura, eu não sei mais o que fazer. Eles disseram que se eu não trouxer o dinheiro até sexta, vão procurar o pai diretamente. Ouvi Rafael falando com Laura e senti o sangue ferver. Não, amor, eu não contei ainda que ele descobriu tudo. Estou com medo da reação dele. Pausa. Eu sei que ele disse que ia ajudar, mas você conhece o pai. Ele é teimoso. Pode querer resolver do jeito dele. Resolvi aparecer. Levantei da minha mesa e fui sentar na frente do Rafael. Pois é, filho. Vou resolver do meu jeito mesmo. Ele quase derrubou a cerveja de susto. Pai, você estava me seguindo? Estava observando. Diferente de seguir. Pedi uma água para o garçom. E é bom que eu estivesse porque agora sei que eles vão me procurar diretamente se você não trouxer o dinheiro. Rafael desligou o telefone. Pai, foi isso que eles falaram hoje. Disseram que já sabem quem você é, onde trabalha, quanto tem de dinheiro guardado. Ele estava suando. Eles fizeram uma pesquisa sobre nossa família. Que tipo de pesquisa? Sabem que você tem a mercearia há 15 anos. Sabem que a casa está quitada. Sabem quanto você movimenta na conta do banco. Rafael bebeu o resto da cerveja de um gole só. Pai, esses caras são perigosos. Têm informação demais. Isso me preocupou. Para ter acesso a esse tipo de informação, eles tinham que ter contato dentro dos bancos, cartórios, Receita Federal. Não era uma operação amadora. Rafael, sexta-feira é amanhã. Se eles vierem me procurar, o que exatamente vão propor? A mesma coisa que propuseram para você através de mim. Investimento de 50 mil com promessa de dobrar o dinheiro. E se eu recusar? Aí eles vão mostrar as armas e explicar que não é bem um convite. Rafael estava tremendo. Pai, você precisa sair da cidade por uns dias. Deixa eu resolver isso sozinho. Resolver como? Você não tem 45 mil reais. Paguei minha água e me levantei. Não, filho, fugir não resolve. Vou enfrentar esses homens de frente. Saí do bar mais determinado do que nunca. Se Vanderlei queria jogar pesado, ia encontrar alguém disposto a jogar mais pesado ainda. 40 anos de vida me ensinaram que bandido só entende uma linguagem: força. Mas não ia usar a força física. Era mais inteligente que isso. Vanderlei tinha pontos fracos, como todo criminoso. Precisava descobrir quais eram e usar contra ele. Liguei para o Edmundo, meu primo advogado. Edmundo, preciso de uma informação sigilosa. Você conhece um tal de Vanderlei que tem uma financeira no setor oeste? Edmundo demorou para responder. Carlos, por que você quer saber disso? Meu filho se meteu com eles. Preciso resolver a situação. Carlos, esse cara é perigoso. Já teve uns 3 processos por ameaça e extorsão, mas sempre consegue se livrar. Como ele consegue se livrar? Dinheiro, Carlos.
Ele paga advogado caro e tem proteção política. Mas eu sei de uma coisa que pode interessar você. Edmundo baixou a voz. Ele está sendo investigado pela Receita Federal. Sonegação pesada. Isso era exatamente o que eu precisava. Edmundo, você consegue uma cópia dessa investigação? Não posso conseguir oficialmente, mas posso perguntar para uns contatos se há algo público sobre o caso. Desliguei o telefone com um plano na cabeça. Se Vanderlei queria brincar de gato e rato, eu ia mostrar quem era o gato de verdade. Passei o resto da tarde organizando minha estratégia. Primeiro, ia reunir evidências sobre as atividades ilegais de Vanderlei. Segundo, ia procurar outras vítimas dispostas a testemunhar contra ele. Terceiro, ia usar tudo isso como barganha para livrar Rafael da enrascada. Sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Abri a loja normalmente, mas sabia que antes do final do dia teria visita. Rafael apareceu às 10 da manhã, nervoso como um prego. Pai, eles vão aparecer aqui hoje. Eu sei, filho. Você pensou no que vai falar para eles? Pensei. Continuei organizando as prateleiras, fingindo naturalidade. E você pensou no que vai acontecer depois que eu falar com eles? Rafael não entendeu a pergunta. Como assim? Filho, ou eles aceitam minha proposta e você fica livre dessa, ou eles não aceitam e a coisa fica feia para todo mundo. Olhei para ele. Você está preparado para as consequências? Que proposta, pai? Você vai dar o dinheiro para eles? Não. Vou fazer uma contraproposta. Tranquei o caixa e me virei para Rafael. E você vai ficar aqui para ver como homem resolve problema de homem. Às 2 da tarde eles chegaram. 3 homens de terno parecendo executivos, mas com a postura de quem estava acostumado a intimidar. O mais alto, cabelo grisalho, devia ser Vanderlei. Os outros 2 eram músculos. Senhor Carlos. Vanderlei entrou na loja com um sorriso falso. Prazer em conhecê-lo. Sou Vanderlei, empresário. Vim falar sobre uma oportunidade de negócio. Imagino que sim. Não ofereci cadeira, não ofereci café. Rafael, fecha a loja. Meu filho obedeceu, trancando a porta e virando a placa. Senhor Carlos, seu filho deve ter comentado sobre nosso investimento. Meu filho me contou muita coisa. Interrompi Vanderlei. Inclusive sobre os 45 mil reais que vocês roubaram dele. O sorriso de Vanderlei desapareceu. Cuidado com as palavras, Sr. Carlos. Não roubamos ninguém. Seu filho fez um investimento que não deu certo. Investimento? Ri alto. Vanderlei, vou ser direto com você. Sei exatamente quem você é e como funciona seu esquema. Puxei uma pasta de debaixo do balcão. E sei algumas coisas que você não gostaria que outras pessoas soubessem. Vanderlei ficou tenso. Do que está falando? Abri a pasta e coloquei alguns papéis sobre o balcão. Investigação da Receita Federal. Sonegação de 2.400.000 reais nos últimos 3 anos. Um dos capangas dele se mexeu, mas Vanderlei fez um sinal para ele ficar parado. Onde conseguiu isso? Tenho meus contatos, assim como você tem os seus. Coloquei mais papéis. Boletins de ocorrência de 5 famílias que você destruiu. Gravações de ameaças que você fez. Vanderlei olhou para Rafael. Seu filho é que estava devendo para nós. Isso não muda nada. Muda sim. Puxei o último documento da pasta. Porque agora eu sei que você tem muito mais a perder do que eu. Está me ameaçando? Estou fazendo uma proposta comercial. Encostei no balcão, olhando diretamente nos olhos dele. A dívida do meu filho está quitada. Em troca, eu não entrego esses documentos para a Polícia Federal. Os capangas se mexeram de novo, mas Vanderlei continuou controlado. E se eu recusar sua proposta? Aí você vai descobrir como é estar do outro lado da chantagem. Vanderlei olhou os papéis, tentando avaliar se eram verdadeiros. Alguns eram cópias que Edmundo tinha conseguido. Outros eram impressos de notícias sobre investigações similares. Outros eu mesmo tinha falsificado. Mas Vanderlei não sabia disso. Senhor Carlos, o senhor não sabe com quem está mexendo. Sei sim. Estou mexendo com um cafajeste que se aproveita de gente desesperada. Recolhi os papéis. Mas também sei que você é esperto demais para arriscar sua liberdade por 45 mil reais. Rafael estava encostado na parede em choque.
Nunca tinha visto o pai enfrentar alguém assim. Pai! Fica quieto, Rafael. Não tirei os olhos de Vanderlei. Então, o que vai ser? Mesmo que eu aceite sua proposta, como garanto que você não vai usar esses documentos depois? Porque eu não sou você. Não ganho dinheiro destruindo famílias. Me aproximei dele. Mas se você ou qualquer um dos seus homens aparecer perto da minha família de novo, aí sim você vai conhecer meu lado ruim. Um dos capangas sussurrou algo no ouvido de Vanderlei. Ele balançou a cabeça. Tudo bem, Sr. Carlos. A dívida do seu filho está quitada. Mas isso não acaba aqui. Acaba sim. Abri a porta da loja. E Vanderlei, da próxima vez que quiser pescar no meu território, lembra que tem pescador que sabe morder de volta. Eles saíram sem falar mais nada. Quando o último pisou na calçada, tranquei a porta novamente e me virei para Rafael. Ele estava chorando. Pai, obrigado. Obrigado mesmo. Ele tentou me abraçar. Nunca pensei que você fosse ter coragem de enfrentar eles assim. Coragem? Encostei na parede sentindo as pernas tremendo. Filho, eu estava morrendo de medo, mas às vezes o medo da gente tem que ser menor que o amor pela família. Rafael enxugou as lágrimas. Como você conseguiu todas aquelas informações sobre o Vanderlei? Consegui algumas. Outras eu inventei. Sorri pela primeira vez em dias. Mas ele não sabia quais eram verdadeiras e quais eram falsas. Você blefou? Blefei. E funcionou porque ele tem muito mais a esconder do que a gente. Fui até o caixa e peguei uma água. Rafael, você entende a gravidade do que aconteceu aqui? Ele baixou a cabeça. Entendo, pai. E entendo que você salvou minha vida. Não foi sua vida que salvei, foi sua dignidade. Sentei na cadeira atrás do balcão, porque se você tivesse me enganado, se tivesse conseguido me roubar aqueles 50 mil reais, você ia ter que conviver com isso pelo resto da vida. Pai, eu nunca ia conseguir enganar você de verdade. No fundo, eu sabia que você ia descobrir. Rafael se sentou do outro lado do balcão. E acho que uma parte de mim queria que você descobrisse. Por quê? Porque eu precisava que alguém parasse essa loucura. E você foi a única pessoa que teve coragem de me parar. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Lá fora, a vida continuava normal. Clientes passando na rua, crianças voltando da escola, o movimento comum de uma tarde de sexta-feira. Rafael, agora vamos conversar sobre o que acontece daqui para frente. O que você quer dizer? Você acha que pode voltar para casa e fingir que nada aconteceu? Pai, eu aprendi a lição. Juro que nunca mais vou me meter em enrascada. Rafael parecia sincero, mas eu conhecia meu filho. Ele sempre foi impulsivo. A lição não é só não se meter em enrascada, Rafael. A lição é sobre caráter. Me levantei e caminhei até a prateleira de bebidas. Você estava disposto a me roubar para salvar sua pele. Isso me machuca mais do que qualquer ameaça de bandido. Pai, eu estava desesperado. Desespero não justifica desonestidade, filho. Seu avô passou fome na infância, mas nunca roubou ninguém. Eu e sua mãe passamos aperto quando você era pequeno, mas nunca enganamos cliente. Rafael ficou quieto, absorvendo minhas palavras. Então, o que você quer que eu faça? Primeiro você vai contar tudo para a Laura, sem esconder nada. Ela tem direito de saber com quem está casada. E se ela quiser se separar de mim, aí você vai aceitar a decisão dela e vai usar isso como motivação para se tornar um homem melhor. Voltei para trás do balcão. Segundo, você vai procurar um emprego melhor. Esse salário que você ganha não cobre nem os gastos básicos. Pai, não é fácil encontrar emprego bom. Não é fácil, mas é possível. Você tem formação, tem experiência. O problema é que você quer começar ganhando como se tivesse 20 anos de carreira. Rafael suspirou. E terceiro, você vai me devolver os 25 mil reais que perdeu no golpe. Seus olhos arregalaram. Como, pai? Eu não tenho esse dinheiro. Vai ter, trabalhando honestamente, economizando, pagando parcela por parcela, mesmo que demore 5 anos. Peguei um caderno e uma caneta. Vamos fazer um contrato entre pai e filho. Um contrato? Rafael parecia confuso. Pai, você não confia mais em mim?
Confiança se reconquista, filho. E contrato não é sobre desconfiança, é sobre compromisso. Abri o caderno numa página em branco e comecei a escrever. Primeira cláusula. Rafael pagará a Carlos a quantia de R$ 25 mil, referente ao dinheiro perdido no golpe da pirâmide financeira. Pai, isso vai demorar anos para pagar. Vai. E cada parcela vai ser um lembrete do erro que você cometeu. Continuei escrevendo. Segunda cláusula. O pagamento será feito em parcelas mensais de R$ 500 todo dia 15. Rafael fez as contas mentalmente. 50 meses. Mais de 4 anos. Exato. Tempo suficiente para você amadurecer. Olhei para ele. Terceira cláusula. Se Rafael atrasar qualquer parcela sem justificativa, o valor total volta a ser R$ 45 mil. Pai, isso é muito rigoroso. Rigoroso é o mundo lá fora, filho. Rigoroso são os juros que cobram quando você atrasa a conta no banco. Rigoroso é trabalhar 40 anos para juntar dinheiro e ver filho querendo jogar tudo fora. Terminei de escrever o contrato e empurrei para Rafael. Lê e assina. Ou prefere tentar a sorte sozinho no mundo? Rafael leu cada linha devagar. Depois pegou a caneta. Pai, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você está fazendo isso? Por que não me mandou embora de casa e pronto? Me encostei na cadeira. Porque desistir de filho é fácil. Educar filho é difícil. Rafael assinou o contrato com mão trêmula. Pronto. Agora somos sócios? Agora você é meu devedor. Guardei o contrato no cofre. E vai ser até aprender que dinheiro não nasce em árvore. Rafael, agora você vai para casa e conta tudo para a Laura. Tudo mesmo. Pai, posso pedir para você ir junto? Talvez ela aceite melhor vindo de você também. Não. Isso é responsabilidade sua. Você criou o problema, você explica o problema. Rafael saiu da loja cabisbaixo. Eu fiquei ali, organizando meus pensamentos. Em poucas horas tinha enfrentado bandidos, blefado com documentos falsos e feito meu filho assinar um contrato de dívida. Não era assim que imaginava passar minha sexta-feira. 2 horas depois, meu telefone tocou. Laura chorando. Seu Carlos, o Rafael contou tudo. Eu não sabia que a situação estava tão grave. Agora você sabe, filha. E agora vocês dois vão ter que decidir o que fazer com essas informações. O senhor acha que eu deveria perdoar ele? Laura, eu não posso decidir isso por você. Só posso dizer que todo mundo erra na vida. A diferença está entre quem aprende com o erro e quem continua errando. Ele está chorando aqui há 2 horas. Diz que tem medo de me perder. E tem razão de ter medo. Confiança quebrada demora para ser consertada. Escutei ela soluçar do outro lado da linha. Mas se vocês dois se amam de verdade, vão conseguir superar isso. Seu Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como o senhor conseguiu perdoar o Rafael por ter tentado enganar o senhor? A pergunta me pegou desprevenido. Laura, perdoar não significa esquecer. Significa dar uma segunda chance para a pessoa mostrar que mudou. Olhei para a foto da Maria na parede. E às vezes perdoar é mais sobre a nossa paz do que sobre o erro do outro. 1 mês depois, Rafael apareceu na loja no dia 15. Pontualmente. Pai, vim pagar a primeira parcela. Ele colocou R$ 500 sobre o balcão. Dinheiro contado certinho. Como está o emprego novo? Difícil, mas melhor que o anterior. O salário é maior e o chefe é mais honesto. Rafael parecia diferente. Mais maduro, mais responsável. E Laura, como está? A gente está se acertando devagar. Ela disse que precisa de tempo para confiar em mim de novo, mas não quer desistir do casamento. Rafael guardou o recibo que eu escrevi para ele. Pai, posso te agradecer de novo? Pode, mas não precisa. Pai não faz favor para filho, pai cumpre obrigação. Guardei o dinheiro no caixa. Como estão as contas de vocês? Apertadas, mas organizadas. A gente fez uma planilha de gastos e está cortando tudo que é supérfluo. Que nem deveria ser desde o começo. Pai, a gente vivia acima das nossas possibilidades. Rafael olhou pela janela. Sabe o que mais me machuca nessa história toda? O quê? Saber que o senhor sempre viveu apertado para me dar o melhor.
E eu sempre achei que era pouco. Suas palavras me tocaram. Pai, me desculpa por ter sido um filho ingrato. Rafael, você não foi ingrato. Você foi imaturo. Tem diferença. Me levantei e coloquei a mão no ombro dele. Ingrato é quem sabe o sacrifício que os pais fazem e não liga. Imaturo é quem não entende o valor das coisas. E agora eu entendo? Agora você está aprendendo, é diferente. 3 meses depois do nosso acordo, eu estava fechando a loja quando vi uma figura conhecida na calçada. Vanderlei, sozinho dessa vez, olhando a vitrine como se fosse um cliente comum. Senhor Carlos, podemos conversar? Pensei que nossa conversa tinha acabado. Eu também pensava, mas descobri umas coisas que talvez te interessem. Vanderlei não parecia ameaçador como da primeira vez. Parecia preocupado. Que tipo de coisas? Posso entrar? Hesitei, mas abri a porta. 5 minutos. Vanderlei entrou e olhou ao redor. Loja bonita, organizada, dá pra ver que é tocada por alguém sério. Obrigado. Agora fala o que veio falar. Aqueles documentos que você mostrou pra mim, alguns eram falsos, né? Meu coração acelerou, mas mantive a cara séria. E daí? E daí que eu fiquei impressionado com a coragem de um cara comum blefar com um cara como eu. Vanderlei sorriu, mas não era um sorriso ameaçador. Sabe quanto tempo faz que alguém tem coragem de me enfrentar? Não me interessa, pois deveria interessar. Porque depois daquele dia fiquei curioso sobre você. Fiz minha pesquisa. Vanderlei encostou no balcão. 40 anos trabalhando honestamente. Criou o filho sozinho depois que a esposa morreu. Nunca se meteu em enrascada. Vanderlei, aonde você quer chegar? Quero chegar numa proposta. Uma proposta de verdade, não como aquela farsa que ofereci para seu filho. Que tipo de proposta? Trabalho, legal, honesto, bem pago. Vanderlei puxou uma carteira e tirou um cartão. Depois daquele dia, decidi mudar de ramo. Cansei de viver olhando por cima do ombro. Olhei o cartão. Vanderlei Silva, consultoria empresarial. Consultoria empresarial? É. Descobri que tenho jeito para avaliar riscos e oportunidades. E você, Sr. Carlos, tem exatamente o que eu preciso. Que é honestidade, conhecimento do mercado local, capacidade de ler as pessoas. Vanderlei guardou a carteira. Preciso de um sócio que me ajude a construir uma reputação limpa. Vanderlei, você está falando sério ou isso é algum tipo de pegadinha? Estou falando sério. Olha, eu sei que fiz muita merda na vida. Destruí famílias, extorqui gente boa. Mas aquele dia que você me enfrentou, algo mudou em mim. O que mudou? Percebi que eu podia usar minha inteligência para construir ao invés de destruir. Vanderlei olhou para uma foto minha com Rafael na parede. E percebi que eu queria ter um pai como você. A confissão me pegou desprevenido. Vanderlei, meu pai me abandonou quando eu tinha 10 anos. Minha mãe virou alcoólatra. Cresci na rua. Aprendi que a vida era sobre quem era mais esperto ou mais forte. Ele suspirou. Mas vendo você lutar pelo seu filho, mesmo depois dele ter tentado te enganar, isso me fez repensar muita coisa. E você acha que eu vou confiar em você depois do que aconteceu? Não espero que confie. Espero que me dê uma chance de provar que mudei. Vanderlei, mesmo que você tenha mudado, mesmo que sua proposta seja honesta, não posso me associar com alguém que tem seu passado. Por quê? Porque reputação é tudo no meu ramo. Se as pessoas descobrirem que me associei com você, vão achar que também virei desonesto. Vanderlei baixou a cabeça. Entendo. Era esperado que você falasse isso. Mas... Ele levantou os olhos esperançoso. Posso te dar uma chance de provar que mudou de outra forma. Como? Comece seu negócio sozinho. Trabalhe honestamente por um ano inteiro. Ajude pessoas ao invés de prejudicar. Se depois de um ano você provar que realmente mudou, a gente conversa. 1 ano. 1 ano. E eu vou estar observando. Abri a porta da loja. Vanderlei, mudança verdadeira não acontece da noite para o dia. Precisa de tempo, consistência, prova. Vanderlei se levantou para sair. Senhor Carlos, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você está me dando essa chance?
Depois de tudo que eu fiz, porque acredito que todo mundo pode mudar se realmente quiser. Olhei diretamente nos olhos dele. E porque meu filho também mereceu uma segunda chance. Obrigado. Não me agradeça ainda. Me agradeça daqui 1 ano, se conseguir provar que mudou de verdade. Vanderlei saiu da loja e eu fiquei ali pensando. Será que fiz certo? Será que um homem como ele realmente pode mudar? O tempo diria. Rafael estava na 10ª parcela do nosso contrato, quando chegou na loja mais animado do que de costume. Pai, tenho uma novidade boa. Que novidade? Laura está grávida. Senti uma mistura de alegria e preocupação. Alegria por estar ficando avô. Preocupação porque bebê custa dinheiro. Vocês estão preparados financeiramente? Estamos nos organizando. O salário novo me permite economizar um pouco todo mês. E emocionalmente, vocês estão bem como casal? Rafael sorriu. Estamos melhores do que nunca. A gente aprendeu a conversar sobre tudo, sem esconder nada um do outro. Que bom, sua mãe ficaria feliz. Olhei para a foto da Maria. Ela sempre quis ser avó. Pai, posso te pedir um conselho? Pode. Como eu faço para ser um pai melhor do que fui filho? A pergunta me fez refletir. Rafael, primeiro você assume que vai cometer erros. Todo pai comete. Segundo, você se compromete a aprender com cada erro. Terceiro, você coloca o bem-estar do seu filho acima do seu orgulho. E se eu repetir os mesmos erros que cometi? Não vai repetir, porque agora você sabe o preço dos erros. Peguei o recibo da parcela dele. E se repetir, vai ter um avô ali para dar umas bronca. Rafael riu. Pai, você vai ser um avô chato? Vou ser um avô presente. Se isso for chato, o problema é de vocês. 8 meses depois, recebi a ligação mais feliz da minha vida. Pai, nasceu! É um menino! Rafael estava chorando de alegria. Como estão mãe e bebê? Todos bem. O médico disse que foi um parto tranquilo. E o nome? Carlos Rafael, em homenagem ao avô e ao pai. Minhas lágrimas vieram sem aviso. Rafael, não precisava. Precisava sim, pai. Você salvou nossa família. É justo que meu filho leve seu nome. No hospital, segurei meu neto pela primeira vez. Carlos Rafael, 7,5 quilos, saudável e perfeito. Laura estava cansada, mas radiante. Seu Carlos, obrigada por não ter desistido do Rafael. Filha, família não desiste de família. Coloquei o bebê nos braços dela. E agora vocês têm mais uma razão para continuar crescendo. Rafael estava ao lado da cama, olhando para o filho com uma expressão que eu reconhecia. Era a mesma expressão que eu tive quando ele nasceu. Mistura de amor, medo e determinação de fazer tudo certo. Pai, prometo que vou ser um pai melhor do que fui filho. Não promete, Rafael. Apenas seja. Promessa é fácil de fazer e difícil de cumprir. Então eu vou ser, sem promessa. Apenas vou ser. Ele beijou a testa da Laura. A gente aprendeu que ações valem mais que palavras. Isso mesmo. Olhei para meu neto dormindo tranquilamente. E esse menino vai crescer vendo o pai trabalhar honestamente, vendo os pais se respeitarem, vendo que família de verdade se apoia. Vanderlei apareceu na loja exatamente 1 ano depois da nossa conversa. Mas não parecia o mesmo homem. Estava mais magro, mais simples, sem os ternos caros e a postura arrogante. Senhor Carlos, vim cumprir nosso acordo. Que acordo? Você disse que se eu trabalhasse honestamente por 1 ano, a gente conversaria. Vanderlei colocou uma pasta sobre o balcão. Aqui está o relatório do meu ano. Abri a pasta curiosamente. Documentos de uma empresa de consultoria, contratos com pequenos empresários, cartas de recomendação, certidões negativas da Receita Federal. Impressionante. Folheei os papéis. Quanto você faturou? 53 mil reais líquidos. Menos do que eu ganhava em 1 mês no esquema antigo, mas é dinheiro limpo. E como se sente? Cansado. Vanderlei sorriu. Trabalho honesto cansa mais, mas também durmo melhor à noite. Continuei lendo os documentos. Realmente ele tinha se mantido limpo. O que você quer de mim agora? Sua opinião sobre um projeto.
Vanderlei puxou outro documento. Quero montar um programa para ajudar pessoas endividadas a sair da situação sem cair em golpes. Como assim? Educação financeira, renegociação de dívidas, orientação sobre investimentos seguros, tudo gratuito. Vanderlei me encarou. Quero usar minha experiência do lado escuro para proteger outras pessoas de caírem no mesmo buraco. E por que está me contando isso? Porque preciso de alguém respeitado na comunidade para dar credibilidade ao projeto. Alguém como você. Vanderlei, vou ser franco com você. Não confio totalmente ainda. Eu sei. E está certo. Mas admiro sua persistência. Fechei a pasta. E sua proposta é interessante. Então vai me ajudar? Vou. Mas com condições. Vanderlei se animou. Quais condições? Primeiro, transparência total. Toda a movimentação financeira do projeto tem que passar por auditoria independente. Concordo. Segundo, se eu desconfiar que você voltou aos velhos hábitos, nossa parceria acaba na hora. Concordo também. Terceiro, você vai trabalhar de graça no primeiro ano. Nada de salário, nada de comissão. Vanderlei hesitou. Como vou me sustentar? Do mesmo jeito que está se sustentando agora, com sua consultoria honesta. Cruzei os braços. Aceita ou não? Aceito. Então temos um acordo. Estendi a mão para ele. Mas, Vanderlei, não me decepcione. Segunda chance eu dou. Terceira chance não existe. Não vou decepcionar. Ele apertou minha mão firmemente. Senhor Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que decidiu me ajudar mesmo desconfiando de mim? Porque todo mundo merece uma chance de se redimir. E porque se você realmente mudou, pode ajudar muita gente a não passar pelo que meu filho passou. E se eu não tiver mudado realmente? Aí eu vou descobrir logo, e você vai descobrir que não é legal me enganar 2 vezes. 2 meses depois, inauguramos o projeto Segunda Chance, num salão cedido pela igreja do bairro. Vanderlei apresentava palestras sobre os perigos dos esquemas financeiros, e eu falava sobre planejamento familiar. A primeira palestra teve 15 pessoas. A segunda, 30. A terceira, 50. A notícia estava se espalhando. Tinha 2 caras ensinando como não cair em golpe financeiro. Senhor Carlos, quanto vocês cobram pela consultoria? Perguntou uma senhora na 4ª palestra. Nada, é tudo gratuito. Como assim gratuito? Nada na vida é gratuito. Vanderlei se levantou. Senhora, a gente cobra sim. Cobramos que vocês espalhem o que aprenderam aqui para outras pessoas, que ensinem os filhos, os netos, os vizinhos. E por que vocês fazem isso? Porque eu já fui do outro lado. Vanderlei olhou para a plateia. Já ganhei dinheiro destruindo famílias como a de vocês. Agora quero usar o que aprendi para proteger vocês. O silêncio na sala era total. Alguns de vocês devem estar pensando, como vou confiar em alguém que já foi bandido? Vanderlei continuou. E estão certos em desconfiar. Mas vejam o homem ao meu lado. Todas as cabeças se viraram para mim. Seu Carlos conhece minha história. Sabe quem eu era e quem sou hoje. Se ele confia em mim o suficiente para trabalhar comigo, talvez vocês possam dar uma chance também. Uma das mulheres levantou a mão. Seu Vanderlei, meu filho está devendo para uns agiotas. O que eu faço? Me procura depois da palestra. Vamos conversar em particular e ver como resolver sem violência. 1 ano após o início do projeto, já tínhamos atendido mais de 200 famílias. Vanderlei tinha se tornado uma referência em educação financeira, e eu tinha descoberto uma vocação que não sabia que tinha. Ensinar. Pai, você está mais animado ultimamente. Rafael chegou com o pequeno Carlos no colo. Meu neto já estava com 1 ano e meio, caminhando e falando algumas palavras. Vovô, foi direto para mim. É que descobri que gosto de ensinar as pessoas. Peguei meu neto no colo. E vocês, como estão? Bem, a última parcela vai ser no mês que vem. Rafael sorriu. 2 anos e meio pagando, mas valeu a pena. Por quê? Porque aprendi o valor real do dinheiro. Antes eu gastava sem pensar. Agora eu penso 2 vezes antes de comprar qualquer coisa. Laura assentiu. A gente aprendeu a viver dentro das nossas possibilidades. E vocês são mais felizes agora ou antes? Muito mais felizes agora.
Laura respondeu sem hesitar. Antes a gente vivia fingindo ter uma vida que não podia sustentar. Agora a gente vive de verdade. Pai, posso te contar um segredo? Rafael se aproximou. O Vanderlei me procurou semana passada. Para quê? Para me agradecer. Disse que se não fosse por mim ter tentado enganar você, ele nunca teria te conhecido e nunca teria mudado de vida. Interessante. Ele falou uma coisa que me marcou. O quê? Que às vezes a gente precisa encontrar alguém melhor que a gente para perceber que pode ser melhor também. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Estávamos na loja, numa tarde calma, enquanto meu neto brincava com uns brinquedinhos no chão. Claro, pai. Você se arrepende de ter tentado me enganar naquele dia? A pergunta ficou suspensa no ar. Rafael parou de organizar as prateleiras e me encarou. Pai, por que pergunta isso agora? Porque preciso entender se você realmente mudou ou só aprendeu a ser mais cuidadoso. Sentei na cadeira atrás do balcão. Tem diferença entre arrependimento verdadeiro e medo das consequências. Rafael se aproximou devagar. Pai, eu me arrependo todos os dias, não só de ter tentado enganar o Senhor, mas de ter chegado àquele ponto, de ter sido capaz de cogitar roubar do próprio pai. Sua voz tremeu ligeiramente. E se você pudesse voltar no tempo, nunca teria me envolvido com o Marcão, nunca teria acreditado em dinheiro fácil. Rafael olhou para o filho brincando. E principalmente teria conversado com o senhor desde o primeiro momento que me meti em problema. Por que não conversou? Orgulho bobo. Achava que tinha que resolver tudo sozinho, que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Rafael suspirou. Agora sei que pedir ajuda quando precisa é sinal de inteligência. Rafael, o que você diria para um jovem que estivesse na sua situação de 2 anos atrás? Diria para ele procurar o pai, contar tudo e aceitar que vai passar um tempo pagando pelo erro, mas que é melhor pagar o preço com dignidade do que tentar se livrar desonestamente. O pequeno Carlos se levantou e veio correndo. Vovô, papai! Nos abraçou as 2 pernas ao mesmo tempo. Olhei para Rafael e vi um homem completamente diferente daquele que tinha tentado me enganar. Filho, você mudou de verdade. No dia seguinte, Rafael chegou com um envelope grosso. Pai, última parcela. Mas em vez dos R$ 500 habituais, o envelope estava pesado. Rafael, o que é isso? Abra. Ele estava sorrindo de um jeito estranho. Dentro do envelope tinha não só os R$ 500 da parcela, mas mais R$ 2.000. De onde saiu esse dinheiro? Lembra que eu falei que estava economizando um pouco todo mês? Rafael se sentou. Nos últimos 6 meses, guardei R$ 300 por mês. E no mês passado, recebi uma promoção no trabalho. Rafael, isso é muito dinheiro. É o que sobrou da minha dívida, pai. Quero quitar tudo hoje. Rafael tirou um papel do bolso. Fiz as contas. Ainda devo R$ 4.500. Com esses 2.000 e os 500 da parcela, sobram R$ 2.000. Fiquei olhando o dinheiro sem acreditar. Filho, tem certeza? Esse dinheiro pode fazer falta para vocês. Pai, enquanto eu tiver essa dívida, não vou conseguir seguir em frente completamente. Preciso fechar esse capítulo da minha vida. Peguei o contrato que estava guardado no cofre. Rafael, se você quitar tudo hoje, como vai ficar com os gastos do bebê? A gente se organizou. A promoção me dá R$ 400 a mais por mês. Dá para viver bem e ainda economizar um pouco. Rasguei o contrato na frente dele. Pronto, dívida quitada. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Pai, obrigado por não ter desistido de mim. Filho, pai nunca desiste de filho. Mas agora que você está livre dessa dívida, tem uma responsabilidade maior. Qual? Nunca mais se meter em situação que comprometa sua família. E ensinar seu filho o valor das coisas desde pequeno. Rafael abraçou o pequeno Carlos. Pode deixar, pai. Ele vai crescer sabendo que dinheiro se conquista com trabalho honesto. 2 anos depois da quitação da dívida do Rafael, o projeto Segunda Chance tinha se tornado referência na cidade. Atendíamos mais de 100 famílias por mês, e Vanderlei tinha se tornado uma figura respeitada na comunidade. Senhor Carlos, chegou mais uma carta de agradecimento.
Vanderlei me mostrou uma correspondência. Família Oliveira. Conseguimos tirar eles de um esquema de pirâmide antes que perdessem a casa. Quantas famílias já salvamos? Pelo meu controle, 342 famílias diretamente. E indiretamente, muito mais. Porque cada pessoa que passa aqui ensina outras. Vanderlei guardou a carta numa pasta especial. Vanderlei, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende da vida que levava antes? Todos os dias, mas ao mesmo tempo sou grato por ter vivido aquilo. Grato? Por quê? Porque só quem já esteve do lado escuro consegue ensinar com propriedade como não cair nas armadilhas. Vanderlei olhou pela janela do nosso escritório improvisado. Se eu sempre tivesse sido honesto, não teria a credibilidade que tenho hoje com quem está sendo tentado pelo crime. Faz sentido. E tem outra coisa. Conhecer você mudou minha vida. Você me mostrou que dá para ser respeitado sem ser temido, que dá para ter autoridade sendo justo. Vanderlei, vou te contar um segredo. Qual? Quando você apareceu na minha loja pela primeira vez, eu estava mais assustado que você imaginava. Pensei que fosse morrer naquele dia. Sério? Sério. Mas descobri que às vezes a gente precisa fingir coragem até desenvolver coragem de verdade. Sorri. E às vezes fingir tão bem que até o bandido acredita. Era uma quinta-feira quando ela apareceu na loja. Uma mulher de uns 40 anos bem vestida, mas com aquela expressão de quem estava carregando um peso grande. O senhor é o Carlos que coordena o projeto Segunda Chance? Sou. Em que posso ajudar? Meu nome é Márcia, sou esposa do Marcão. Meu sangue gelou. Aquele Marcão que... Sim, aquele mesmo. O que enganou seu filho. Ela se sentou na cadeira em frente ao balcão, visivelmente nervosa. Posso perguntar o que há atrás aqui? Meu marido morreu faz 3 meses. Câncer no pulmão. Senti um misto de alívio e pena. Meus pêsames. Obrigada, mas não vim aqui por isso. Márcia mexeu na bolsa e tirou um envelope. Vim devolver isso. Dentro do envelope tinha 25 mil reais. É o dinheiro que o Marcão roubou do seu filho. Fiquei sem palavras. Como, antes de morrer, ele me contou sobre todos os golpes que aplicou. Disse que não conseguia morrer em paz sabendo que tinha destruído famílias. As lágrimas dela começaram a cair. Senhora Márcia, isso aconteceu há 4 anos. Meu filho já superou. Mas eu não superei. Não consigo viver com esse dinheiro sujo. Ela empurrou o envelope para mim. Por favor, aceite, ou doe para o projeto de vocês. O que a senhora vai fazer agora? Vou recomeçar. Limpo. Sem nada que venha de dinheiro roubado. Márcia se levantou. Seu Carlos, posso pedir um favor? Claro. Posso frequentar as palestras de vocês? Preciso aprender a viver honestamente. Marcão sempre trouxe dinheiro fácil para casa, e eu nunca perguntei de onde vinha. Pode sim, e este dinheiro vai ajudar muitas famílias. Guardei o envelope. Márcia, coragem é recomeçar aos 40 anos. Você vai conseguir. 6 meses depois da visita da Márcia, recebemos uma ligação que mudou tudo. Senhor Carlos, aqui é da prefeitura. O prefeito gostaria de conhecer o trabalho de vocês. Uma semana depois, estávamos no gabinete do prefeito. Eu e Vanderlei, explicando como funcionava o projeto Segunda Chance. Impressionante. Quantas famílias vocês já atenderam? Mais de 500 diretamente. E estimamos que indiretamente mais de 2.000 pessoas foram beneficiadas. Vanderlei apresentou nossos números. Tudo voluntário, sem custo para a prefeitura. Senhor Carlos, o que motivou o senhor a começar esse projeto? Uma situação pessoal que me fez perceber quantas famílias sofrem com golpes financeiros. Não entrei em detalhes sobre Rafael. E conheci alguém que tinha experiência do outro lado e queria se redimir. E funciona mesmo. Prefeito, no ano passado, a cidade teve uma redução de 40% nos boletins de ocorrência relacionados a golpes financeiros. Vanderlei mostrou os dados. Coincidência ou não, começou quando intensificamos nosso trabalho. Senhores, quero oficializar o projeto de vocês. Transformar numa política pública municipal. Como assim? Fornecer uma sede adequada, materiais, divulgação oficial.
Vocês continuariam coordenando, mas com apoio da prefeitura. Olhei para Vanderlei. Prefeito, podemos pensar no seu oferecimento? Claro, mas não demorem muito. Quero anunciar isso no próximo mês. Saímos do gabinete impressionados. Senhor Carlos, você imaginou que chegaríamos até aqui? Nunca. Comecei apenas querendo ajudar meu filho. Agora estamos ajudando uma cidade inteira. Pai, você vai aceitar a proposta da prefeitura? Rafael estava na loja com a família. Laura grávida de novo. O pequeno Carlos com 4 anos correndo entre as prateleiras. Ainda estou pensando. É uma responsabilidade grande. Mas é o reconhecimento do seu trabalho. Laura se sentou pesadamente. E pode ajudar muito mais gente. Pai, posso dar minha opinião? Claro, Rafael. Aceite. O senhor tem um dom para ensinar, para ajudar as pessoas, e agora tem a oportunidade de fazer isso em escala maior. E a mercearia? Eu assumo. Rafael falou com firmeza. Aprendi tudo o que precisava aprender trabalhando honestamente. Agora posso cuidar do negócio da família, enquanto o senhor cuida da cidade. Olhei para meu filho. 4 anos atrás, ele estava tentando me enganar. Agora estava se oferecendo para assumir minha responsabilidade. Rafael, tem certeza? Absoluta. Pai, é minha chance de retribuir tudo que o senhor fez por mim. E se der errado? Não vai dar errado. Aprendi com o melhor professor. Rafael sorriu. E se der, a gente resolve juntos. Agora eu sei que conversar com o pai resolve qualquer problema. Laura concordou. Seu Carlos, o senhor mudou tanto a vida do Rafael que ele virou um homem novo. Imagine quantos outros filhos podem se beneficiar do seu trabalho. O pequeno Carlos correu até mim. Vovô, vai ser importante? Como assim, meu neto? Papai disse que vovô vai ser importante na cidade. Peguei ele no colo. Vovô já é importante. Para vocês que são minha família. Mas, pai, Rafael insistiu, agora pode ser importante para centenas de outras famílias também. 3 meses depois, estávamos inaugurando o Centro Municipal de Educação Financeira. Uma sede própria, com auditório para 100 pessoas, salas para atendimento individual e uma pequena biblioteca com livros sobre finanças pessoais. Senhor Carlos, nervoso, Vanderlei estava ajeitando o microfone no auditório lotado. Um pouco. Você? Ansioso. Nunca pensei que um dia seria funcionário público honesto. Rafael estava na primeira fila com a família. Laura com a barriga de 7 meses. O pequeno Carlos desenhando no caderninho. Ao lado deles, Márcia, que tinha se tornado uma das nossas colaboradoras mais dedicadas. Senhoras e senhores, boa noite. Comecei minha fala. Há 5 anos, meu filho quase destruiu nossa família por causa de um golpe financeiro. Hoje estamos aqui para que outras famílias não passem pelo mesmo. O auditório estava silencioso. Muita gente me pergunta por que decidi dedicar essa fase da minha vida a ensinar sobre dinheiro. A resposta é simples. Porque descobri que educação financeira é educação familiar. Quando uma pessoa aprende a lidar com dinheiro honestamente, ela está aprendendo valores que vai passar para os filhos. Quando uma família se organiza financeiramente, ela está construindo um futuro sólido. Olhei para Vanderlei. Meu colega aqui ao lado já foi do outro lado. Já aplicou golpes, já destruiu famílias. Hoje ele usa essa experiência para proteger vocês. Isso se chama redenção. E vocês que estão aqui hoje são prova de que sempre há esperança. Não importa o erro que cometeram, não importa a dívida que têm, sempre dá para recomeçar honestamente. A plateia explodiu em aplausos. Rafael estava com lágrimas nos olhos. Vanderlei também. 2 anos depois da inauguração do centro, recebi uma ligação que me fez sorrir. Senhor Carlos, aqui é o João, lembra de mim? João, aquele menino que o senhor atendeu no centro. Meu pai tinha caído numa pirâmide financeira. Ah, sim, como estão vocês? Meu pai conseguiu se recuperar, pagou todas as dívidas e abriu um pequeno negócio. E eu, senhor Carlos, me formei em administração. Senti um orgulho paterno. Parabéns, João. Mas não é só isso. Quero trabalhar com vocês no centro. Quero ajudar outras famílias como a minha foi ajudada. João,
Seria um prazer ter você na equipe. Quando desliguei o telefone, Vanderlei estava sorrindo. Mais um que volta para retribuir? Parece que sim. Sabe o que isso significa? Que nosso trabalho está criando raízes. As pessoas não só se recuperam, mas querem ajudar outras a se recuperar também. Vanderlei, se alguém me dissesse há 10 anos que eu estaria dirigindo um centro municipal de educação financeira, ao lado de um ex-agiota reformado, eu diria que a pessoa estava louca. E se alguém me dissesse que eu seria funcionário público honesto, ganhando menos em um mês do que ganhava em um dia, mas dormindo tranquilo, você diria a mesma coisa. Exato. Vanderlei olhou pela janela do nosso escritório. Senhor Carlos, posso confessar uma coisa? Claro. Sou mais feliz hoje do que quando tinha dinheiro sujo. Muito mais. Por quê? Porque hoje, quando as pessoas me veem na rua, elas sorriem e acenam. Antes, elas desviavam o olhar de medo. Vanderlei suspirou. Respeito comprado com medo não é respeito de verdade. Vanderlei, você se tornou um homem de verdade. Aprendi com você que homem de verdade não é quem tem poder sobre os outros. É quem tem poder sobre si mesmo. Era véspera do meu aniversário de 70 anos quando toda a família se reuniu na minha casa para uma festa surpresa. Rafael estava lá com Laura e os 2 filhos, o pequeno Carlos, agora com 7 anos, e a Maria Clara, de 2 anos. Pai, queremos te dar um presente especial. Rafael pegou um embrulho grande. Dentro tinha um quadro com uma foto nossa na inauguração do centro. E embaixo, uma frase. A Carlos, o homem que nos ensinou que família não desiste de família. Rafael, isso é lindo. Pai, quero que o Senhor saiba que tudo que sou hoje, devo ao Senhor. Rafael me abraçou. Não só por não ter desistido de mim, mas por ter me mostrado o caminho certo. E eu quero que vocês saibam que tudo que conquistei foi pensando em vocês. Olhei para meus netos brincando. Carlos, Maria Clara, venham cá. Sentei no sofá com os 2. Vovô vai contar uma história para vocês. Que história, vovô? A história de como uma família quase se perdeu por causa de dinheiro, mas se reencontrou por causa de amor. Era uma vez um vovô que tinha uma mercearia. Comecei a contar nossa história, adaptada para crianças, mas mantendo a essência. Honestidade, trabalho, família, perdão, recomeço. Quando terminei, o pequeno Carlos perguntou: Vovô, e o papai virou bonzinho? Seu papai sempre foi bonzinho por dentro, só estava perdido por um tempo. Rafael riu e bagunçou o cabelo do menino. E a moral da história é... A pequena Maria Clara tentou falar. A moral da história é que família se ajuda sempre. Peguei ela no colo. E que não importa o erro que a gente cometa, sempre dá para consertar se a gente quiser de verdade. Vanderlei chegou no meio da festa. Desculpe o atraso, Sr. Carlos. Parabéns pelos 70 anos. Vanderlei, você é parte da família agora. Obrigado. E tenho uma novidade. O centro foi escolhido como modelo nacional. Outras cidades querem replicar nosso trabalho. Isso significa que nossa história vai ajudar famílias em todo o país. Rafael levantou o copo de refrigerante. Um brinde ao homem que nos ensinou que dinheiro vai e vem, mas família fica para sempre. Todos brindaram. Olhei ao redor e vi minha verdadeira riqueza. Uma família unida, amigos verdadeiros e a certeza de que deixei um legado de honestidade e amor. Aos 70 anos, podia dizer com orgulho: valeu a pena cada luta, cada lágrima, cada recomeço. Porque no final, a vida não se mede pelo dinheiro que acumulamos, mas pelas vidas que tocamos e pelas pessoas que ajudamos a ser melhores. E isso, ninguém pode roubar de nós.